tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já passo. Então, inicialmente, a gente tem que entender o que é o aborto. O aborto é a interrupção da gravidez, né? Da qual gera aí a morte, vamos dizer assim, do produto da concepção. O aborto continua sendo crime no nosso sistema penal e está tipificado lá no Código Penal, dos artigos 124, 125 e 126. A pena continua a mesma e diferencia para a gestante e para o terceiro que induz aí nessa conduta delituosa. O STF, recentemente, em uma de suas turmas, julgou um habeas corpus 124306, na qual ele permitiu que as gestações até 3 meses poderia haver o aborto e não tipificar esse crime. Ficou um pouco mal compreendido esse julgamento do Supremo. Saiu muito na imprensa como se o Supremo já tivesse dito que é inconstitucional o aborto até 12 semanas de gestação. Na verdade, não foi isso que resolveu o Supremo. Isso era o voto do ministro Barroso, que trazia outros argumentos que foram estes outros argumentos encampados pelos outros integrantes da turma. O aborto continua sendo crime no Brasil, então não está liberado, só tem algumas situações legais em que é permitido o aborto. Ou seja, quando causar o mal para a saúde da gestante ou quando for um caso de crime específico de estupro. Até hoje, no Brasil, prevalecia a interpretação de que a mulher não poderia dispor do seu próprio corpo, salvo situações raríssimas, que são o estupro e agora alargado, o estupro e o risco da vida, e agora alargado pelo Supremo também situações de anencefalia, de fetos sem vida independente fora do útero. Então, como foi dito anteriormente, o aborto continua sendo crime no Brasil. Ele não foi legalizado, muito menos permitido. As penas continuam as mesmas que estão lá no Código Penal, onde versam nos seus artigos 124, 125 e 126. O artigo 124, exclusivamente, é o crime de mão própria, ou seja, pode ser cometido somente pela própria gestante, que ela fazer o aborto em si, ou então permitir, né, que outro faça nela. A pena para esse crime específico é de 1 a 3 anos. No artigo 125, é o aborto na sua modalidade sem a concepção da gestante. É a modalidade mais gravosa do aborto, onde a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Já no artigo 126, a pena é para aqueles casos em que há o consentimento da gestante para que terceiro faça o aborto. Mas essa pena exclusiva é para o terceiro que pratica. A pena, nesse caso, é de reclusão de 1 a 4 anos. Verifica-se no artigo 124 e 126, como a pena mínima é de 1 ano, a possibilidade da suspensão condicional do processo, que versa lá no artigo 89 da Lei 9.099. A gente entende que o Código Penal precisa de certas mudanças e tem que atender os anseios da sociedade. Isso a gente tem como uma política criminal. São os crimes que existem e os anseios da sociedade. Com esse casamento surge o nosso código. Infelizmente, o código é defasado. O sistema não consegue acompanhar aí a modernidade e a mudança de pensamento da sociedade. Mas não cabe ao Supremo fazer esse tipo de parâmetro. O Supremo é judiciário, ele tem que julgar. Quem vai mudar a lei, fazer lei ou manter lei é o Poder Legislativo. O Supremo não pode adentrar nessa esfera. Infelizmente, é o que está acontecendo corriqueiramente no nosso sistema penal. Quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. A ciência expressa bem que a vida começa no momento da concepção. No momento do encontro do óvulo com o espermatozoide, aí sim a vida se começa, segundo a ciência. Mesmo dentro do ambiente hospitalar, com todo cuidado, há risco de traumas psicológicos, traumas dentro mesmo do corpo emocional, físico da paciente, de uma hemorragia,
que pode causar, né, perca da capacidade de novamente gerar novos filhos. Os riscos de morte também, se não for bem tratado, se não for acompanhado, se não for feito realmente com todo cuidado, pode haver uma infecção causando risco de morte para essa paciente. Existem 2 tipos de procedimento. O farmacológico, através de hormônios que são colocados na paciente para que esse feto ou embrião seja expulso. Ou também podemos fazer através de um procedimento de curetagem, isso quando o feto já tem uma idade gestacional maior. E também temos a AMIL, que é um processo que é feito a vácuo, né, quando a criança entrar no primeiro trimestre, através de um procedimento que aspira o conteúdo uterino, esvaziando então ali todo o resto de feto ou embrião que está dentro do conteúdo uterino. O aborto dói de uma forma diferenciada para cada mulher. Ele dói no termo físico e ele causa um trauma emocional muito grande nessa mulher, um sentimento de perca, um sentimento de culpa, uma dor que futuramente precisa ser tratada, acompanhada psicologicamente para que essa paciente possa ter condições novamente de engravidar e ter novamente outro filho. Como hoje no Brasil, a gente sabe que 70 mil mulheres elas têm esse trabalho de aborto de forma ilegal. O aborto é um assunto assim, cheio de tabu, porque ele lida com moralidade, ética, religiosidade, né, valores de famílias e pessoais. Do meu ponto de vista pessoal, eu, Aliane, como pessoa, como cidadã, eu acredito muito como profissional da saúde no valor da vida. Acredito até, posso falar, do plano de Deus para a vida. Então, eu de maneira nenhuma poderia ser a favor. Mas, do ponto de vista ético, social, de cidadania, eu tenho que respeitar a opinião de cada pessoa. E se eu tiver que prezar por isso, eu vou sempre prezar pela vida. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Essa é uma questão que tem trazido muita discussão, porque o nosso Supremo Tribunal Federal, nos últimos 5 anos, tem sido mais protagonista, tem intervido mais na sociedade. Isso tem acontecido, infelizmente, por uma certa letargia do Congresso Nacional. O Congresso, por exemplo, não discute a questão do aborto, não discute a questão da união homoafetiva, não discute a situação dos presídios brasileiros, não discute, enfim, saúde pública, direito de acesso a medicamentos, temas que afetam diretamente a sociedade. E como a nossa Constituição estabelece que a qualquer lesão é inadmissível que fique o cidadão sem acesso ao judiciário, essas pessoas que são prejudicadas pelo acesso à saúde, pelo acesso a um meio digno de segurança em presídios, que são prejudicadas porque têm filhos em situações que a maioria, talvez, dos integrantes da sociedade achariam possível aborto, ou por situações outras, como uniões homoafetivas, vêm às portas da justiça. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, acaba fazendo uma interpretação positiva, uma interpretação de atuação, que acaba tratando desses temas mesmo na ausência de lei. É um protagonismo, sim, muito grande do Supremo, talvez criticável, muitos até criticam, que estaria até passando dos limites de julgador, mas é um ativismo provocado por uma inação do Congresso Nacional e uma necessidade da população. E realmente o juiz não pode deixar de decidir por falta de lei. O juiz precisa atender aos reclamos sociais, dando o melhor direito aplicável. Agora, já é uma mostra de que o Supremo está preocupado com essa situação. E quando nós vemos em direito comparado, esse é um tema que merece realmente um repensar. Esse limite de 12 semanas, por exemplo, que o ministro Barroso colocou, não é por acaso. É o limite que é aceito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos assim trata. Até 12 semanas se entende que é direito da mulher à disposição do corpo e realizar o aborto. Há uma proteção ao feto só a partir da 12ª semana. Nós vamos ter, sim, de um lado, o direito à proteção ao feto e do outro, o direito à proteção
da gestante, da mãe, sobre seu corpo. Pessoalmente, eu faço esse balanceamento dos princípios com prevalência à vontade da mulher sobre seu corpo. Mas reconheço que é um tema polêmico. Eu reconheço, porém, que é muito fácil a quem não é mãe, nem diria quem não é mãe, é quem não é gestante, e aos homens, então, com mais razão ainda, discutir culpa e obrigações de alguém de reter no seu corpo por 9 meses algo que não deseja e eventualmente ainda ter prosseguimento disso depois com o nascimento, seja pela entrega da criança para adoção, seja até por assumir esta criança, os traumas serão ainda muito maiores. Então, o que me parece é que é um fato que merece interesse do direito, sim, mas não do direito penal. Não deve ser crime e aborto não deveria ser previsto como conduta para levar alguém à cadeia. Qual é a vantagem da sociedade em prender alguém que já sofreu tanto e que, certa ou errada, estava dispondo sobre o seu corpo e é algo que ninguém mais sente do mesmo modo que aquela mulher estava sentindo. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Bem, para falar sobre esse tema polêmico, que é sobre o aborto, queria tratar sobre 2 assuntos. Tratando do ponto de vista social, é um absurdo você defender que qualquer mulher tenha o direito de fazer o aborto com feto de 3 meses. Você imagina só, uma adolescente de 15 anos de idade ou de 14 anos, 15 anos, que começa uma vida sexual ativa com seu namorado irresponsavelmente. Ela fica grávida, aí ela é uma gravidez indesejada, ela vai ter a oportunidade ali de falar assim, não quero com essa criança, vou esperar 3 meses, que é quando a legislação, aliás, quando o Supremo decidiu, e aí vou abortar. Quem tem o direito de decidir quem vai viver e quem vai morrer? Será que sou eu? Você? Será que essa mãe tem condições de fazer essa decisão? Então, portanto, a mulher tem que decidir. E não conheço homens que tenham buscado o poder de decidir pelas mulheres ou com as mulheres na instância judicial. Nós, e é preciso que os homens entendam isso, nós somos donas dos nossos úteros, dos nossos ovários, dos nossos corpos, das nossas falas, das nossas vidas. Aí muitos vão dizer assim, mas deputado, o que é mais interessante é essas crianças que não vão ter estrutura nenhuma, que vão nascer sem estrutura, sem isso, sem aquilo outro. Então significa que eu vou acabar com a vida de um ser humano, porque o Estado ou a família não tem condições? O Estado tem que ser laico. Você tem possibilitada a liberdade de consciência, eu diria. Cada um tem suas crenças ou não tem crenças. Porque também você não deixa de ser humano se você não tiver crenças religiosas. Ou seja, a nossa Constituição assegura a liberdade de credo e assegura a liberdade de não credo também. Você pode não ter nenhuma crença, nenhuma religião, e nem por isso você é menos humano. E nem por isso você tem que ser excluído ou apartado. Então nós temos nossas crenças religiosas, quem as tem. E a adoção, o processo de adoção no país? Por que não, ao invés de discutirmos o aborto, a gente não discutir a desburocratização da adoção no país? Quantos casais estão na fila de adoção no nosso país e até hoje não conseguem fazer isso por causa da burocracia? Por que acabar com a vida de um ser humano, sendo que existem famílias que querem receber essas crianças que podem ser rejeitadas de braços abertos? Por que isso? Qual é o objetivo disso? Que é mais fácil? É mais rápido? Tem alguns argumentos que dizem assim, porque se a gente legalizar o aborto, a gente vai acabar com o aborto clandestino e vai ajudar que as mulheres elas não vão ficar sofrendo na mão de clínicas clandestinas e vai diminuir a mortalidade por aborto. Acima de tudo, eu defendo o seguinte, ninguém tem o direito de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Muitos vão dizer assim, mas a mulher tem um direito sobre o seu corpo. Ela tem um direito sobre o seu corpo.
mas ela não tem o direito sobre uma vida que está dentro dela. Qual é a influência da bancada religiosa nessa questão do aborto? Eu não digo nem da bancada religiosa, é na bancada de quem defende a vida. A influência tem sido total, porque é por causa dessa bancada que o aborto até hoje não foi legalizado no país. E eu acredito que aqueles que são favoráveis à vida não podem aceitar que qualquer um decida quem vai morrer ou quem vai viver. Nós não temos essa autoridade. Então, muito obrigado e que Deus abençoe. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. O aborto ele é um procedimento legal, desde que atendido algumas condições, enfim, via de regra, o período de gestação de até 3 meses, enfim. Mas eu penso que a diferença seria essa, a descriminalização, não imputá-lo, não ter a condição de crime, e outra legalização é possibilitar o próprio aborto dentro da rede de saúde, ou mesmo não dentro da rede de saúde, mas legalizar enquanto uma política. É preciso que as mulheres possam mergulhar na sua própria humanidade, que pressupõe a liberdade, que pressupõe a condição de sujeito, de sermos donas de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa fala, do nosso passado, enfim, do nosso presente, não é? E que pressupõe a liberdade de ser e de amar. Isso é humanidade. Me conhece direito, mas já posso te ouvir. Aos 28 anos de idade, eu já tinha uma filha. E num período que eu estava mais crítico da minha vida, que eu não tinha emprego, que eu não tinha condições de vida, eu morava na roça. E meu esposo também, a gente vivia das coisas que era produzida lá na roça, mas era muito precário e eu me vi grávida. Eu entrei em desespero e pedi para o meu esposo na época comprar um remédio para eu abortar. Eu não queria saber daquela criança em mim e eu criá-la. Ele comprou o remédio para eu tomar. E aí no momento que eu fui tomar o remédio, eu não tive forças. Meu Deus, será que realmente é isso que eu vou querer para minha vida, que é para esse bebê que está dentro de mim? Aí ele falou assim, vamos criar o bebê. E aí ele, naquele momento, me deu uma paz tão grande e eu criei essa criança. E hoje ela vai ser uma psicóloga, é uma moça da igreja, ela me traz felicidade, ela me ajuda em tudo. Eu estou muito feliz com a criação dela. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, Cristinha, eu já sei. Fiz um aborto aos 18 anos, por imaturidade, pressão familiar, insegurança também, depois eu pensava que uma criança na minha vida seria um peso desnecessário aos 18 anos, eu tinha muito mais que conquistar e não precisava de um filho para trabalhar. Parece banal, mas quando você passa por uma situação assim, você pensa em todo mundo, menos na criança que você está carregando. Eu tinha consciência que o aborto é ilegal, mas mesmo assim não me impediu de concretizar o que eu planejei. Sinceramente, ao ter feito o aborto, eu senti alívio. Alívio que eu poderia seguir a minha vida e sem uma criança para interferir. Poderia continuar com os planos que eu tinha projetado. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, Cristinha, eu já sei que eu amo